Olá pessoal! Nesse período de pandemia, de afastamento social, você já percebeu a importância das instituições sociais? Pois bem, a aula de hoje vai ser sobre esse tema, instituições sociais em períodos de pandemia. Vamos entender um pouquinho como essas instituições organizam essa sociedade? Bom pessoal, as instituições sociais são organizações criadas pelo próprio homem, dentro de uma sociedade com o objetivo de criar normas de convivência. Você já percebeu como é importante as normas de convivência social? Pois bem, se não tivéssemos essas normas, a convivência social seria muito conflituosa. Então, as normas criadas por essas instituições define aí um equilíbrio de comportamento entre os sujeitos de uma sociedade. Mas quais são essas instituições sociais? Como elas se formam? Qual o papel que elas têm dentro da sociedade? Bom, nós vamos discutir algumas instituições. Nós vamos discutir um pouquinho sobre a instituição família, a instituição igreja, religião, a instituição escola, trabalho e Estado. Essas instituições, de uma forma gradativa, vão sendo inseridas no indivíduo, no seu comportamento, a partir da sua inserção dentro da sociedade, criando aí o que nós chamamos de coesão social. Então, o que significa a palavra coesão social? Coesão social nada mais é do que a união entre os indivíduos a partir de um objetivo comum, que neste caso é viver em sociedade. Então, dentro da sociologia, nós podemos dizer que o indivíduo tem uma dupla importância dentro das instituições sociais, que é aquela de aprender a conviver consigo mesmo e aprender a viver com o outro. No caso aí, com o outro seria a parte da sociologia que mais nos interessa, porque envolve aí o processo de socialização. E aí, pessoal, vamos fazer aí um pequeno destaque nesse período de pandemia, que a nossa convivência com o outro foi restrita, está sendo restrita. E acabamos tendo que conviver por mais tempo com a instituição família, aquela nossa primeira instituição, que depois a gente meio que troca essa família pela instituição da escola e do trabalho, e a nossa convivência com a família fica cada vez mais restritiva. Nesse período de distanciamento social, aonde nós somos restritos agora à instituição família, a gente observa que alguns conflitos devem ter surgido no âmbito familiar, porque os indivíduos já passaram um tempo muito longo distante dessa convivência familiar por tanto tempo. Então, é claro que isso também é alvo de estudo da sociologia, ou seja, qual a importância da família nesse processo de socialização? Bom, para entendermos um pouquinho mais sobre essa socialização, nós vamos estudar um sociólogo, um dos primeiros sociólogos a se debruçar sobre esse tema, que é Émile Durkheim. Émile Durkheim diz que o indivíduo, ele é necessário ter normas de comportamento, normas essas que ele define como fato social. O que seria um fato social? Seria a organização social a partir das normas estipuladas pelas instituições que criam o que ele chama de coesão social. Não confunda coesão social com coerção social. A coerção social seria quando o indivíduo que não cumpre uma determinada norma, ele é coagido, tem um processo de coerção, ele vai ser levado a pensar o seu comportamento e voltar a um comportamento dito normal para aquela sociedade. Ou seja,
A coerção é meio que uma obrigação de você ter um determinado comportamento. Bom, segundo Emile Durkheim, as instituições, então, fazem com que os indivíduos vivem no que ele chama de solidariedade social. Essa solidariedade social se divide em dois grupos. O grupo que nós chamamos de solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica. O que seria a solidariedade orgânica e mecânica? Bom, vamos primeiro falar da mecânica. A mecânica é aquela que surgiu no período pré-capitalista, ou seja, onde os indivíduos viviam numa organização social em que a colaboração era feita de forma quase que automática e os indivíduos não tinham muita diferença social entre si, ou seja, não havia alguém que fazia apenas uma função e não fazia uma outra porque não era da sua responsabilidade, ou seja, todos eram responsáveis por todos eram responsáveis pela produção, pelas atividades. Vamos colocar como exemplo um grupo indígena, aonde que todos têm algumas funções, é claro, específicas, mas que não há um domínio, uma importância de um grupo sobre outro. Todos têm uma importância igual, nenhum é soberano ao outro. Bom, o sistema capitalista empregou um tipo de solidariedade que nós chamamos de orgânica. Por que orgânica? Porque nós vamos dividir as funções sociais como se fossem órgãos e estão interligados uns aos outros, cada um com uma função específica, e essas funções são regidas por hierarquias, ou seja, você tem grupos hierárquicos de importância que vão estar ali se organizando na atividade, no caso aí, né, de produção. Bom, segundo Durkheim, existe dois tipos de socialização. A socialização primária, que é aquela feita pela família, secundária, que é aquela que vai iniciar a partir da inserção do indivíduo na sociedade, a partir da religião, da escola, do trabalho e inclusive do Estado. Então, esse processo de socialização, ele é desenvolvido a partir dessas instituições sociais e, por isso, ela é de fundamental importância para que o indivíduo tenha um bom convívio social, um convívio harmonioso, sem muitos conflitos e que possa fazer com que a sociedade seja uma sociedade justa e igualitária para todos. Então, pessoal, vamos começar a falar sobre as instituições sociais, vendo aí o papel da família como uma instituição social. É claro que nós temos aí diversos tipos de família, cada um com uma composição diferente. Mas vamos pegar aí uma média de uma família, pai, mãe, né, 3, 4 filhos. Imaginem se o pai e a mãe deixassem que os filhos ficassem livres, fizessem o que quisessem em casa e fora de casa. Imagina o conflito social existente neste espaço, tá? Imagine que alguém brigue e não tem ninguém para mediar aquele conflito. Imagine que alguém queira algo que o outro também queira no mesmo momento. Imagina aí a televisão, né? Uma televisão só, eu quero, você quer, então quem é que vai conseguir assistir a televisão naquele momento? São exemplos simples, mas que nos mostra aí a importância da mediação, da norma, das normas de forma geral, que vão fazer com que essa convivência seja mais harmoniosa dentro da família. E claro que a forma de viver em família também vai ser levada pelo indivíduo na sociedade. Então, costumamos analisar o comportamento do indivíduo na sociedade, aquele comportamento que normalmente ele teria no âmbito familiar. Então, se ele aprende a respeitar normas em casa, ele também aprenderá a respeitar essas normas em sociedade. Então, o papel da família aí é um papel de inserção gradativa do indivíduo na sociedade. Bom, é claro que
que o indivíduo não fica apenas no âmbito familiar. Nós vamos ter outra instituição social que também tem uma grande importância, que é a religião, a igreja, as instituições religiosas. Elas também têm normas específicas de comportamento. Cada religião define um comportamento para os seus membros. Se você quer fazer parte daquela instituição social, você precisa respeitar essas normas e, além de tudo, de respeitar essas normas, você precisa também fazer com que elas sejam cumpridas. Senão você não vai fazer parte dessa instituição. No caso, é claro, é uma escolha. Você pode escolher a religião que você se adapta melhor. Mas, claro, todas têm uma norma, todas têm uma ordem a ser seguida. E se você quer participar dela, você precisa entender essas normas e compreender o seu papel dentro daquela instituição. Bom, a terceira instituição social que nós vamos falar sobre a escola, que hoje é o ensino obrigatório a partir dos 4 anos de idade. Então, o indivíduo, desde muito cedo, já começa a ser inserido numa outra realidade fora do âmbito familiar, mas com regras mais específicas, tá? Então, nós vamos ver que a escola, ela tem um papel muito importante, porque ela mexe com pessoas diferentes. Isso porque, no âmbito familiar, você tem aí pessoas com o mesmo comportamento, pelo menos se espera no mesmo comportamento, porque tem as mesmas orientações. A igreja também, se você vai numa determinada religião, você espera que os membros daquela religião tenham o mesmo comportamento. Então, de certa forma, a instituição família e a instituição da religião, elas fazem com que você mexa com pessoas, você socialize com pessoas que têm um comportamento mais ou menos parecido. Agora, e na escola? Será que todas as pessoas têm a mesma formação? Por exemplo, será que todas têm as mesmas normas familiares? Será que o comportamento familiar dessas pessoas, os colegas de sala, são as mesmas? E a religião? Será que nós temos aí uma diversidade religiosa ou não? Então, essas diferenças sociais ampliam a nossa capacidade de viver em sociedade. E, claro, nós vamos ter na escola um papel muito importante, que é viver numa sociedade diversa, plural, aonde os indivíduos têm formas de pensar diferentes. E isso não significa que temos que pensar da mesma forma, mas que nós precisamos respeitar os modos diferentes, a opinião do outro. Então, a escola tem aí esse papel super importante. Além, claro, da questão da produção do conhecimento, do desenvolvimento de habilidades e competências para você atuar na sociedade de forma produtiva. Bom, depois nós temos a instituição do trabalho. Então, saindo da escola, é claro que o indivíduo espera-se esteja apto a ir para o mercado de trabalho. E nesse mercado de trabalho, normas são essenciais para que esse trabalho seja desenvolvido com êxito. Por exemplo, na escola você tem horário para chegar. Claro, se você não chega no horário, sempre vai ter um coordenador, um supervisor, um professor para te chamar a atenção. Bom, se você chega atrasado no trabalho, será que vamos ter também alguém para chamar a atenção? Claro, há uma forma diferente, porque talvez essa atenção não seja chamada por muitas vezes, você acaba aí perdendo o emprego. Então, uma pessoa que durante o período de escolarização teve um compromisso com o horário, será mais fácil se adaptar ao compromisso do horário do trabalho. A mesma coisa em relação às normas de comportamento. Se na escola você sempre criou problemas de conflitos porque tem opiniões diversas dos seus colegas, possivelmente no trabalho também você vai ter essa tendência de comportamento de sempre ser um centro de conflito. E possivelmente isso também será um problema que vai fazer com que você mude constantemente de trabalho. Então, aí a importância
das instituições que acabam interagindo uma com a outra e se complementando no decorrer da vida do indivíduo. Bom, e o papel do Estado? O Estado também é uma instituição social importante, principalmente porque ela é responsável por organizar as normas de todas as demais instituições sociais. É claro que nós temos aí uma autonomia em algumas instituições para definir regras, para definir comportamentos coerentes com as suas ideologias. Porém, o Estado, ele cria uma norma específica aonde as outras precisam se adaptar. Por exemplo, a questão do racismo, do preconceito, está na Constituição Federal, está aí na nossa Carta Magna, que o racismo, o preconceito, ele é um crime. Então, por isso ele deve ser penalizado e não pode ser aceitado por nenhuma das instituições sociais, porque vai contra uma norma maior. É claro que nesse caso, você teria que mudar de país para poder fugir dessa regra, para fugir dessa norma e, claro, dessa punição. Bom, pessoal, essa é uma primeira ideia das instituições sociais. Mas, claro, que a instituição social, dentro da visão da sociologia, traz aí um aprofundamento maior. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essas instituições sociais e sua importância na organização da sociedade. Inscrevam-se no nosso canal, dá o like aí se você gostou da aula e vamos aguardar que esse período de distanciamento social se encerre o mais rápido possível, porque o ser humano não foi feito para viver sozinho, ele foi feito para viver em sociedade. Mas enquanto isso não é possível, fique em casa e se cuide. Não esqueçam, hein? Inscreva no nosso canal, dá o seu like, faça seu comentário sobre a aula. Ok? Um abraço, bom estudo para todos.